Eu quero ler com você Gálatas. Eu quero começar aqui, vai começar aqui no capítulo 3, Gálatas 3, e vai um pouquinho do começo do 4. Minha versão é NVI e eu quero pregar acerca do Deus Pai. Quero falar acerca de Deus como Pai, tá? Todos vocês, está escrito assim, no Gálatas 3, versículo 26, está escrito assim: todos vocês são filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Não há judeu nem grego, escravo e nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. E se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Digo, porém, que, enquanto o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, embora seja dono de tudo. No entanto, ele está sujeito a guardiães e administradores até o tempo determinado por seu pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos princípios elementares do mundo. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir o que estavam sobre a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao coração de vocês e ele clama: Abba, Pai. Assim você não é mais escravo, mas filho. E por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. Sabe o que é o grande problema hoje de pessoas que passam por esse momento de dificuldade, esses momentos de dor, porque o casamento foi destruído? E eu coloco aqui homem, mulher, porque eu tô vendo que antigamente parece que só mulher, né? Só parecia mulher sofrendo com a quebra, né, dessa convivência matrimonial. Mas hoje eu estou vendo que uma grande porcentagem de homens também estão vivendo o mesmo dilema, também estão vivendo as mesmas dores. Então, olha só, qual que é o nosso problema? O nosso principal problema é que nós tornamos o casamento, a família, essa convivência familiar, no nosso triunfo, no nosso tesouro, na nossa maior alegria. Tudo para nós se resume no casamento. Tudo para nós se resume na família. Tudo para nós se resume lá no cônjuge. Então isso trouxe para nós uma escravidão. Por quê? Porque a idolatria, ela é pecado. E isso é idolatrar. Quando você coloca qualquer coisa acima de Deus, você está idolatrando aquilo, né? Nada pode substituir o lugar de Deus no nosso coração. Deus não é secundário, Deus ele é primário. Ainda que me falte tudo, igual é na vida de Jó, ainda que me falte tudo, se Deus não faltar, eu tenho tudo. Essa tem que ser a mentalidade. Essa tem que ser a nossa verdade. Então, a Bíblia vai dizer nesse texto que eu acabei de falar, que quando nós não tínhamos um entendimento das coisas de Deus, nós éramos escravos. Nós éramos o quê? Cativos. Então, quando você não tem essa mentalidade que Deus é seu tudo, que Deus é seu pai, Deus ele é seu principal, Deus ele é aquilo que não pode faltar na sua vida, você se torna escravo. Então, o sofrimento, já viu escravo ter vida boa? Não tem. O escravo só sofre. O escravo só chora, o escravo só apanha. O escravo, ele só fica com o resto, ele não tem o todo. Ele não tem o melhor, ele só tem o que sobra. Não é isso que está acontecendo? Será que Deus está falando com você nesse dia? É isso que está acontecendo com você. Você não está entendendo que você está escravizado.
Esse é o problema. A sua mente, ela já se cauterizou tanto na situação. Eu preciso do meu casamento, eu preciso da minha família, eu preciso da minha esposa, que você não está vendo o que Deus está promovendo em você, promovendo para você, o que Ele está fazendo você adquirir, o que Ele está cuidando de você. Você não recebe, porque a sua mentalidade, ela está cativa, ela está presa. Não é que Deus não queira que você tenha sua família. Não é que Deus queira que você sofra. Não, Deus está te tirando do sofrimento, você que não está enxergando. Porque, com certeza, para a situação ficar do jeito que está, você não foi o único culpado, certo? Porque no casamento a gente entende que são duas pessoas, é marido e mulher. Então você não foi o único culpado da história. Existiu a outra parte também que contribuiu, mas os dois contribuíram de forma negativa para que tudo culminasse do jeito que culminou. Concorda comigo? Então olha só, o seu grande problema hoje não é reaver o matrimônio. O seu problema hoje é você estar exatamente igual os povos da antiguidade, lá os hebreus que estavam cativos no Egito. Não tem diferença. Você está vivendo uma vida de opróbrio, você está vivendo a ruína, você está vivendo a destruição, você só tem o resto. Você chora, você sofre, você não é reconhecido, pelo contrário, você é explorado, mas você continua querendo viver nesse lugar. Você não está entendendo que em Cristo você tem a liberdade. O sofrimento, ele acaba quando você entende que Deus é seu Pai. Quando você entende que você é filho de Deus, quando você entende que tudo que Deus está promovendo para você é sua herança. Então, se Ele está promovendo para você esse lugar agora de aperfeiçoamento, é o momento em que você precisa colocar as suas forças, o seu intelecto e a sua vontade em aprender, porque aí você vai passar mais rápido. O seu problema hoje é o quê? Você insiste com a sua mão, você insiste com a sua maneira, você insiste com o seu modo a reaver o que você perdeu. Entendeu? Só que Deus, ele tem a maneira dele de trabalhar, você não está respeitando. Você não está sendo conduzido pelo Espírito. Com certeza, eu tenho assim, ó, eu não preciso nem de fonte segura para saber. Você não ora, você não jejua. Se você orar, você ora o quê? Pedindo aquilo que Deus tirou. Deus te tirou dessa condição. Deus te tirou. Ah, mas Deus tirou meu casamento? Não. Quem acabou com o casamento? A culpa foi sua e do cônjuge. Tá entendendo? A culpa foi dos dois. Por quê? Porque pessoas que não têm o Espírito Santo de Deus, pessoas que não estão vivendo verdadeiramente os propósitos de Deus, os princípios de Deus para sua vida, eles não vão conseguir colocar uma família de pé. Só consegue colocar uma família de pé a pessoa que verdadeiramente está vivendo os princípios de Deus. A família, o pai, a mãe e os filhos, cada um tem um papel na unidade familiar. Se eles não estão vivendo a palavra de Deus, a vontade de Deus, eles não vão conseguir colocar essa família em pé. Por quê? Porque eles não vão funcionar, não vão desempenhar cada um seus papéis. Os filhos não sabem qual é o papel deles na família, os pais não sabem qual que é o papel, o pai não sabe qual é o papel de pai, a mãe não sabe qual que é o papel de mãe. Agora, a gente tem que entender, agora, dá para você mudar o outro? Não dá. A única coisa que dá para fazer é orar, interceder. Só que uma pessoa que está ferida, uma pessoa que está machucada, uma pessoa que não tem noção do que Deus está trabalhando nela e que Deus quer fazer através desse trabalhar, essa pessoa ela sempre vai querer o quê? Meter os pés pelas mãos. Essa pessoa ela sempre vai querer dar um jeitinho de acabar com o sofrimento. Só que o sofrimento que você está vivendo agora, ele não está sendo
causado por Deus. Deus está trabalhando no meio do seu sofrimento. Porque eu quero voltar a te lembrar, se você chegou a esse lugar, não foi culpa de Deus. Quem escolheu o cônjuge foi você. Quem quis se casar foi você. Quem tomou atitudes certas ou erradas dentro do casamento foi você. Deus não tinha nada a ver com isso. Deus não é garçom, gente. É isso que as pessoas precisam entender. Deus não é segurança. Deus não é, aqueles homens armados e fortes que se enfiam no meio da bala quando alguém atira contra você. Deus não, gente. Deus é Senhor. Deus, Ele é Rei. Deus, Ele é soberano. Deus, Ele governa. Mas só que Ele deu a liberdade da gente escolher o que a gente quer para a vida da gente. As consequências, nós vamos escolher. Infelizmente, existem atos praticados que vão colher consequências muito dolorosas. E a gente precisa ter consciência disso. Agora, a gente já se arrependeu disso? Ou será que a gente, de uma maneira muito sutil, a gente fala assim, não, eu fiz isso contra a pessoa, mas a pessoa também foi culpada. A pessoa também me provocou. A pessoa me provocava. Ó, deixava nervoso, deixava nervosa. Tá, babá, babá. Não, isso não é arrependimento. Isso é remorso. Arrependimento e remorso são coisas totalmente diferentes. O remorso, você sabe que você errou, mas você não se coloca como o réu no erro. Você tá me entendendo? O remorso, quando a pessoa tem remorso, ela fala assim, não, errei mesmo, nossa, foi chato, né? Ah, mas eu tive minhas razões. Esse é o remorso. Esse sentimento Deus não quer dentro de nós, porque Deus não fala que nós temos que ter remorso dos nossos pecados e seguir a vida para ter misericórdia, não. Ele fala, arrependei-vos dos seus pecados para alcançar a misericórdia. E o arrependimento, aí que tá. Você pode dizer, eu posso dizer que eu estou arrependida e que você está arrependido e não está. Eu posso dizer que eu me arrependo e na realidade eu tenho remorso. Porque hoje eu sei que aquela atitude gerou toda essa destruição, mas na realidade não me arrependi. Então, o que Deus faz? A Bíblia vai dizer também, 2 Coríntios 6, não lembro mais o versículo, porque nem tanto, né? Minha cabeça, só Jesus. Mas lá fala assim que a tristeza, segundo Deus, traz alegria ao coração de Deus, porque promove em nós o arrependimento. Então, Deus, às vezes, deixa com que nós fiquemos tristes para promover em nós o arrependimento. E arrependendo-se verdadeiramente do pecado, a gente vai mudar, a gente não vai praticar mais, a gente vai ter vergonha daquilo e vai ser diferente. Nem sempre o choro quer dizer arrependimento. Às vezes o choro quer dizer remorso. E Deus quer provocar em nós o choro de arrependimento. Porque quando nós verdadeiramente nos arrependemos, a gente muda. E como que Deus vai saber se a gente mudou ou não? Deus nos conhece muito mais do que nós nos conhecemos. Às vezes a gente é enganado pelo nosso coração. Por que a Bíblia fala que enganoso é o coração do homem? Porque às vezes você acha que arrependeu e você não arrependeu. Quem vai dizer se você se arrependeu ou não? O próprio Deus. Deus sabe. Quando você abre a boca e fala assim, Senhor, eu nunca mais vou fazer isso, então faça isso para mim. Senhor, se o Senhor fizer isso e isso para mim, eu nunca mais vou fazer isso, eu nunca mais vou praticar tal coisa. Aí às vezes a pessoa fala, eu fiz um propósito com Deus e Deus não aceitou, porque Deus sabia que você não ia cumprir. Então para que Deus vai fazer alguma coisa com você, algum acordo com você? Porque Deus cumpre a parte dele. Se Deus irá falar que vai cumprir, vai cumprir. Então a gente precisa tirar essa mentalidade da nossa cabeça. A gente precisa entender que Deus é Pai. Que Deus, ele tem que ser o principal na nossa vida. A gente tem que parar de idolatrar pessoas, a gente tem que parar de idolatrar casamento, a gente tem que parar de idolatrar marido, a gente tem que parar de idolatrar esposa.
A gente tem que parar de idolatrar isso. Por quê? Porque senão nós não vamos viver a promessa de receber como herança tudo aquilo que Deus tem para nós. Por quê? Porque Deus quer nos tornar filhos. Ele quer tirar a gente da escravidão e nos tornar filhos da luz. Essa mentalidade, ela precisa sair de dentro de você. Essa mentalidade, ela precisa sair de dentro de mim. E como que Deus faz isso? Promovendo em nós experiências para que Ele possa se mostrar como Pai que Ele é. Então, olha para você ver. Você está vivendo tempos difíceis, mas Deus está cuidando de você. Você não, às vezes você não teve essa experiência na sua vida. Você teve um pai que não funcionou total, porque o pai, qual que é a figura do pai? Pai, quando fala pai, a figura do pai é proteger, prover, direcionar. Então, às vezes, seu pai pode até ter provido, mas ele não direcionou e não protegeu. Às vezes, seu pai foi protetor, mas às vezes ele não proveu e não direcionou. Então, Deus, ele quer se colocar como pai, porque nós precisamos de direção, nós precisamos de proteção, nós precisamos de provisão. E Deus, ele quer mostrar essa face dele para nós. Só que para isso, nós vamos ter que ser aperfeiçoados. E Deus, ele está mudando você, para que você possa viver as promessas de Deus. Você acha que Deus, ele concorda com famílias divididas? Você acha que isso alegra o coração de Deus? Se você achar que isso alegra o coração de Deus, é mais um indício que você não conhece a Deus. Se você acha que Deus, ele acha bacana, ele não está nem aí se marido e mulher tá junto, se marido e mulher se amam, se marido e mulher se respeitam, você acha que Deus, ele não está nem aí? Se você achar que Deus não está nem aí, é mais um indício que você não conhece a Deus. Porque Deus, a joia preciosa do coração de Deus chama-se família. Deus se importa inteiramente com família e principalmente casamento. Casamento é tão importante para Deus que o primeiro milagre de Jesus foi nas bodas de Caná. A Bíblia, ela não relata, e você sabe disso, ela não relata as coisas de maneira aleatória. Quando algo acontece em primeiro lugar, a gente precisa ter os olhos atentos que aquilo é mais importante do que qualquer outra coisa que vem para depois. Quando nós vemos que o primeiro milagre de Jesus foi nas bodas de Caná, a gente vê Deus ali literalmente falando assim, eu sou Deus de família, eu sou Deus de casamento. Eu sou Deus que, quando a alegria do casamento acaba, eu renovo em alegria, porque eu sou Deus que faço milagres e o casamento se torna ainda melhor do que nos primeiros dias, quando ele era realmente feliz. Sabe aquele primeiro dia? Aqueles primeiros dias ainda tá aquele furor, aquela paixão, aquela coisa louca. Aí passa-se o dias, vai se acabando o quê? O vinho, a alegria. Mas Deus, Jesus, quando entra na família, ele renova o vinho. E o vinho que ele dá por último é melhor do que o primeiro. Então a gente precisa ter atento, por isso que a gente precisa conhecer as escrituras, é por isso que a gente precisa estar inserido numa congregação, é por isso que a gente precisa aperfeiçoar nosso relacionamento com Deus, é por isso que nós temos que orar e pedir a Deus para nos ajudar em conhecê-lo, porque senão a gente vai continuar com a mentalidade de escravo. Deus, quando tirou o povo do Egito e passou por eles no deserto, o que Deus estava fazendo ali? Ele estava querendo que o povo sofresse? Poxa, o povo sofreu 400 anos de escravidão. Não precisa sofrer mais, não. Só que o povo tinha uma mentalidade tão presa, tão cativa, que ao invés deles pensarem, a gente está andando para obter uma terra nossa. Então a gente não vai plantar mais para os outros comer, nós vamos plantar para a gente comer. Nós não vamos mais criar gado para os outros usufruir do nosso trabalho. Nós vamos o quê? Aperfeiçoar, melhorar as nossas condições de vida e usufruir daquilo que plantamos e daquilo que criamos. Nós vamos edificar
nós vamos fazer edificações não mais para exaltar o poderio de Faraó, mas nós vamos fazer edificações para mostrar que nós somos um povo adquirido, raça eleita. Nós temos a nossa autonomia. A nossa casa não vai ser as piores casas, não. Nós vamos poder construir palácios para nós. Por quê? Porque a terra é nossa. Porque nós estamos adquirindo algo do Senhor e o Senhor está dando para nós uma terra que emana leite e mel. Só que no meio do caminho, o que eles pensavam? Todas as vezes que se levantava uma dificuldade, todas as vezes que levantavam uma situação, eles pensavam que a cebola no resto da panela do faraó é melhor do que isso aqui. Quando faltou, antes do maná cair, foi o que eles falou. Pelo menos no Egito, a gente tinha cebola do faraó. Eles não viram o sofrimento que eles passavam no Egito. Eles atentavam para quê? Para a necessidade. É igualzinho a situação que você está vivendo. Você está atento só à necessidade. Você não está se lembrando, parece que você não vê que lá você sofria humilhação. Nesse relacionamento, você era ferido constantemente, você era desrespeitado, você era humilhado. As pessoas não te reconhecem, parece que isso tudo para você não tem valor. Tá me entendendo? Parece que tudo isso para você não tem valor. Você parece que se esquece de tudo isso. E hoje você está vivendo um momento na sua vida que Deus está te promovendo. Entendeu? Deus está te inserindo coisas para que você seja reconhecido e respeitado. Deus está trazendo de volta a identidade que foi roubada do seu tempo de cativeiro, do seu tempo de escravidão. Mas isso não quer dizer que Deus não vai fazer um milagre lindo no seu casamento, não. Deus, ele está preparando você para você viver um milagre. Quantas histórias na Bíblia a gente pode aqui mencionar de homens que tinham promessas lindas, maravilhosas, mas passaram pelo tempo de aperfeiçoamento. A gente tem que parar de querer um evangelho fácil. A vida com Deus, ela não é fácil. Mas quando nós começamos a colher os frutos dessa vida com Deus, é um deleite, é um derramar, que a gente fica assim, eu não merecia tanto. Você está me entendendo? Então, por exemplo, vou pegar aqui uma ideia aqui. Vamos pegar uma pessoa aqui, Davi. Davi, quando ele era menino, quando ele ainda era um rapazinho, ele foi ungido a rei, certo? Samuel foi lá na casa dele, ele tinha outros irmãos, os irmãos dele, mais velhos, todos eram do exército do rei Saul, ou seja, eram homens valorosos, eram homens fortes, eram homens, né, reconhecidos. Deus não quis nada com eles. Deus falou assim, tá faltando um. E Samuel falou, teria outro jovem para que eu pudesse conhecer? E o que Jessé fala? Tem sim, tem meu filho Davi. Ele está no campo pastoreando. Ele era pastor. E aí o que acontece? Manda chamar o menino. E quando ele chegou, Deus confirmou, é ele que eu quero. Ok? Ok. Depois daquele dia, Davi teve experiências. Deus deu força, deu ousadia, deu estratégia para que ele pudesse matar um leão e um urso. E aí, beleza. Ele se tornou rei depois disso? Não. Veio o quê? O grande desafio de Davi. Que era o quê? Um gigante, ele menino, ele de baixa estatura, ele sem nenhum tipo de atribuição física, porque a Bíblia nos relata isso, então ele não era forte, ele não era alto, ele não era como Sansão, ok? Ele sem todas essas, ele foi vestir, Saul deu a armadura dele para ele, ele foi vestir a armadura, ele era tão pequeno, tão franzino, que nem a armadura do rei Saul serviu nele. Ele ficou incomodado com aquela armadura porque ele não conseguia se movimentar. Então ele tirou a armadura e foi de peito aberto para cima de um gigante, um cara que era temido. Eu não sei se você consegue, dentro da sua mente, imaginar isso.
O cara era o maior assassino. Todo mundo tinha medo dele. Ele era o cara mais forte do exército dos filisteus. Ninguém conseguia derrotar ele, porque ele era muito grande, ele era muito forte. Pensa bem, um rapazinho enfrentando um lutador de MMA. É isso, é um menino de 12 anos, 13 anos, 14 anos, magro, franzino, sem nenhum tipo de atribuição, lutando aí contra o Anderson Silva. Vai morrer! Não é isso que você pensa? Vai morrer. Mas Deus era com ele. E Deus, através dessa circunstância, desse desafio, desse momento, ele usa essa situação para despertar em todo o povo o quê? Esse menino não é qualquer pessoa, não. Para obter do exército de Saul o respeito pela imagem do Davi. Então Davi se casa com a filha do rei Saul, com Mical. Ele se tornou rei? Não se tornou rei. Saul começou a invejar Davi. Por quê? Porque Davi era cheio de Deus. Porque Davi, ele era diferente. Saul era perturbado porque Deus o rejeitou devido à desobediência de Saul. E Saul, para piorar a situação, ele começou o quê? A consultar as videntes, a consultar os espíritos dos mortos, porque ele precisava de respostas. E Deus falou para Samuel: não vou falar mais com Saul. Cortou a relação com Saul. E Saul começa a consultar o quê? As videntes. Começa o quê? A se aliançar com os demônios. Então Deus não tinha prazer nenhum na vida de Saul. Só que Saul precisava de respostas. Ele estava desamparado. Então ele se aliançou com quem? Com o lado mal da força. Davi foi rei aí? Não foi. Aí Saul pega e começa a perseguir Davi para matar. Ele não queria prender Davi, ele queria matar Davi. Por quê? Porque Saul, ele tinha o quê? Remorso do que ele tinha feito, mas ele não se arrependia de desobedecer a Deus. Porque eu tenho certeza que se Saul se arrependesse, porque a gente vê Davi se arrependendo e Deus perdoando Davi, se Saul tivesse arrependimento de ter desobedecido a Deus, Deus tinha perdoado Saul. Porque Deus é misericordioso, a essência de Deus ela nunca muda. Nunca muda. Só que o que acontece? Davi teve que se esconder. E a Bíblia vai dizer que Davi se escondia em cavernas. Pensa. Para ele ser rei, ele teve que fazer uma caminhada muito longa. Ele teve que ser experimentado e Deus forjou nele um caráter que até hoje Davi é reconhecido como o maior rei que teve em Israel, porque ele era diferenciado, ele era cheio de Deus. Então, Deus ele quer recuperar isso em nós. O que nós precisamos é ter identidade de filho, o que nós precisamos é conhecer a Deus, nós precisamos colocar Deus no centro da nossa vida, no centro do nosso governo, e Deus precisa ter liberdade para trabalhar em nós. Nós precisamos entender que nós não estamos passando por nada que esteja fugindo do controle de Deus, porque Deus é Pai, Deus ele cuida de nós. E todos esses desafios são coisas que Deus vai começar a fazer com que a gente amadureça, cresça, seja resistente, seja persistente, tenha as características que ele precisa para a gente poder desfrutar a bênção. Eu tenho certeza que se Deus enviasse a sua família, se Deus trouxesse cônjuge, você ia fazer as mesmas coisas. Você ia praticar os mesmos erros. Você ia meter os pés pelas mãos, porque você ainda não está pronto para desfrutar. E eu tenho certeza também que você, dentro da sua boca, está retido todo louvor e toda adoração por aquilo que Deus está fazendo na sua vida. Você está dessa forma porque você não reconhece que Deus está sendo bom. Você acha que Deus não é bom. Isso é a verdade do seu coração. Você acha que Deus não é bom porque Deus ainda não trouxe sua família de volta. E isso é uma mentira de Satanás. Isso é pensamento de escravo. O que você precisa começar a entender e aprender que Deus é Pai. A sua paternidade, ela precisa ser reconstruída. Você precisa entender que Deus é Pai.
Deus, ele cuida, Deus, ele zela, Deus, ele provê. Deus, ele não deixa você perecer. E tudo isso que Deus está fazendo é para promover você. É para que você venha verdadeiramente desfrutar daquilo que Deus tem para você. Só que se você continuar se escondendo de Deus, se você continuar sendo resistente ao trabalhar de Deus, se você continuar nessa inércia, se você continuar com esse pensamento de cativo, com esse pensamento de escravo, você vai só atenuar o sofrimento. Deus, ele tá doido, Deus, ele já abriu a porta da prisão, só falta você sair. Sabe? É como se Deus tivesse aberto a porta da prisão e você se agarrando às grades para não sair de lá. Sabe? Precisa ter uma libertação de mente, uma libertação da idolatria, uma libertação de mente de escravo, de cativo. Você lembra que quando Moisés parou lá no monte e subiu para falar com Deus, as pessoas ficaram, aquele povo, eles nunca foram ensinados, eles eram descendência de Abraão, o pai da nossa fé. Abraão, ele saiu de Ur dos Caldeus, Ur dos Caldeus, e por quê? Porque ele era de família que fazia imagens, né, de madeira, de bronze, de prata. Deus tira ele de lá para que Deus pudesse ensinar ele acerca do Deus vivo, do Deus verdadeiro. Então aquele povo, eles nunca foram ensinados pelos seus pais a fazerem imagens, mas eles estavam com a mente tão cauterizada e tão escravizada que quando Moisés desceu, eles tinham feito um bezerro de ouro para ficar no lugar de Deus. Onde é que eles aprenderam isso? Eles não aprenderam isso dos seus pais. Eles não aprenderam isso, eles aprenderam com o Egito. Então, o que Deus está fazendo comigo e com você, nesse tempo, é tirar essa mentalidade de Egito, é tirar a escravidão de dentro de nós, para que a gente possa desfrutar da terra prometida. Então, aceite isso. Aceite o trabalhar de Deus com seu coração. Entenda que Deus não está deixando as coisas piores para você, mas Deus está fazendo da maneira certa. Deus está movendo as coisas para que você possa ser preparado para desfrutar. A promessa, ela não foi revogada. A promessa, ela tem caráter de eternidade, porque Deus é eterno. Só que Deus não vai fazer algo para apenas beneficiar você. Deus está pensando em toda a sua descendência. Deus, você está enxergando os seus momentos agora. Deus está pensando daqui 100 anos, daqui 20 anos, nos filhos dos seus filhos. Está entendendo? Então deixa Deus fazer a obra. Deixa Deus, reconheça Deus, vai procurar entender, buscar a Deus. Fala, Deus, eu quero te conhecer como pai, eu não estou conseguindo identificar você como pai. Por quê? Porque você está atribuindo as características do seu pai terreno, que falhou contigo, a Deus. Você está tão escravizado que você está atribuindo as mesmas coisas. E não é por aí. E não é por aí. Porque se você abrir os seus olhos, você vai ver que Deus cuida, Deus provê, Deus protege, Deus direciona. Só que você está escravizado demais para aceitar o direcionamento de Deus. Então você precisa ser liberto dessa mentalidade de escravidão, para que você possa o quê? Receber sua herança de filho. Você dá coisa ruim para seus filhos? A Bíblia vai dizer lá em Mateus 7 isso, que a gente mesmo sendo mal, nós conseguimos dar coisas boas para os nossos filhos. Que filho que pedirá pão e você dará uma pedra? Que filho pedirá peixe e você dará para ele uma serpente? Jamais você vai dar o quê? Aquilo que seu filho quer ou até melhor. Deus, ele sendo bom, ele não vai ter ainda coisas melhores para nós? Então a gente precisa libertar. Como que a gente se liberta? Conhecendo Deus através da palavra de Deus, o Deus Pai. O Deus Pai precisa ser revelado a nós. Como que ele se revela? Através da palavra. E nós precisamos tirar essa mente de escravidão, essa mente de cativo de nós. Por quê? Porque Deus, ele não tem as características do nosso Pai terreno. Deus, ele é perfeito.
Deus, ele é totalmente funcional. Ainda que os nossos pais, eles se... às vezes, ainda que os nossos pais, eles não tiveram ali o seu êxito em desempenhar seus papéis principais na nossa vida, as funções deles não foram completas, né? Deus, ele não é assim. Deus, ele é completo. Então, eu espero, em nome de Jesus, que essa palavra tenha falado com você. Em nome de Jesus.